já não tem lugar. Nós falamos, então, Bíblia hebraica, vocês pensem no... claro, Juliana, claro que sim, pode gravar. Pensem em Antigo Testamento e Bíblia cristã, o Novo Testamento. Quando nós falamos de estudos acadêmicos da Bíblia, nós falamos, principalmente aqui, eu falo em nome da USP, na verdade, eu sou a única que ensino Bíblia na USP, eu fiz a minha formação em Israel, na Universidade Hebraica de Jerusalém e na Universidade de Tel Aviv, e vim para o Brasil com essa ideia de ensinar a Bíblia como literatura, como o texto se apresenta, e como o texto se apresenta em seus próprios termos, ou seja, a língua original, que é o hebraico bíblico, e a linguagem da Bíblia, porque a linguagem de um texto, e principalmente de um texto considerado sagrado pela tradição, ela não é um ornamento, ela não é um invólucro do texto, mas o próprio dinamismo do texto tem expressão na linguagem. Então, é muito importante para nós nos familiarizarmos com os termos em hebraico. É claro que, quando eu ensino na USP, a maior parte dos meus alunos não sabem hebraico, mas é muito simples, translitera em letras latinas, como, por exemplo, o nome Israel é hebraico. O termo amém é hebraico, quer dizer, acreditamos. O termo aleluia é hebraico, quer dizer, louvem a Yah, que é um diminutivo do nome de Deus com 4 letras. Então, todo mundo sabe um pouco de hebraico bíblico, embora não tenha essa consciência, e é muito simples escrever com letras latinas. Eu queria hoje falar sobre a mulher. Eu estava pensando como aproveitar uma roda de conversa sobre a mulher, e não falar em termos genéricos, porque isso dá um curso inteiro, mas falar sobre a mulher mais controversa da Bíblia, a arquivilã da Bíblia, podemos dizer, Eva, a primeira mulher. Então, Eva reúne em si não apenas a imagem da mulher ao ser criada, mas também todos os atributos femininos da mulher. Então, eu acho interessante a gente examinar como o texto em Gênesis, capítulo 2, está em português, e aqui e ali eu vou trazer para vocês alguns termos em hebraico para tentar fazer vocês saborearem o sabor semita das escrituras. Nós sempre pensamos na Bíblia, nós que estamos no Ocidente, não nos lembramos que a Bíblia é um produto do Oriente Médio Antigo, de Israel, de uma língua semita, de uma mentalidade semita. E, embora tenha inspirado todas as religiões cristãs, ela tem um forte apelo semita que está exatamente em sua língua e linguagem, e que se perde nas traduções, principalmente as traduções para línguas ocidentais, que vão, obviamente, obedecer às convenções e às possibilidades de expressão das línguas latinas ou da língua grega e de outras línguas derivadas. Se vocês tiverem aí um celular, quiserem colocar a Bíblia online e acompanhar o texto, é sempre interessante, é um exercício que nós fazemos na USP em sala de aula, e é sempre interessante que o aluno tenha o texto, tenha um contato direto com o texto, porque se eu falar da história Adão e Eva,
mundo ouviu falar. Todo mundo tem até opiniões a respeito. Mas quantos de nós realmente pegou o texto, leu o texto com atenção, com todos os detalhes do texto? Aliás, o detalhe é a força motriz do texto. O texto se revela nos detalhes, nas nuances. Poucos realmente se dedicaram à leitura do texto. Então, essa é uma oportunidade. Eu convido vocês não sei se vocês têm aí uma Bíblia em casa, mas se não tiverem, ligar o celular em Gênesis 2. Eu vou fazer uma leitura em português das passagens que a gente vai estudar e depois eu vou retomar o hebraico e explicar um pouco do hebraico para vocês. Então, eu tenho a Bíblia online aqui, Almeida, corrigida e fiel. O Almeida, no século XVI, traduziu a Bíblia a partir do hebraico. Então, é uma tradução para o português do Brasil e que é muito válida. Vamos nos deter no segundo relato da criação do humano. Eu vou ler para vocês em português do Gênesis 2, versículo 7 em diante. Algumas passagens eu vou pular e vou explicar. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí segue-se uma descrição dos rios do jardim. Mas nós vamos pular para o versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso de meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse texto nos traz algumas possibilidades de interpretação. Eu não conheço um texto que tenha trazido no lugar de homem humano. Embora o termo Adam, eu vou usar aqui o chat para escrever algumas coisas. Adam é humano. Antes de tudo,
é também homem e também Adão. Mas quando Deus cria esse ser a partir da terra, do pó da terra, ele cria um humano. Ele não cria um ser congênero. Ele cria esse ser e sopra em seu interior um fôlego de vida. Um termo que em hebraico pode ser considerado também alma. Esse termo é nefesh. Quando esse ser inanimado, a princípio, recebe esse fôlego de vida, ele se torna em um ser humano, não em um homem, em um ser humano. A palavra nefesh, que é traduzida como alma, como fôlego, como sopro de vida pelo Almeida, ela quer dizer, antes de tudo, expiração. Ela está ligada ao aparelho respiratório e também ao aparelho digestivo. Isso é muito importante na Bíblia, porque o hebraico bíblico é muito concreto. Ele vai do concreto ao abstrato. Então, o locus da ação é muito importante. Ou seja, a expiração é a vida, é também a vitalidade, é também o desejo, é também o apetite, e tudo isso resume vida. O homem animado por esse alento divino torna-se Nefesh Haya, uma alma vivente. Vejam que esse alento de vida, essa vitalidade, esse desejo é doado por Deus e torna o homem, que é feito de pó, e pó, como nós vamos ver, é o elemento mais reles, o elemento mais inferior na hierarquia de todos os elementos na cosmovisão do homem bíblico, mas o homem torna-se sublime porque o que o anima foi doado por Deus. Deus tem o trabalho, o esforço de plantar todo tipo de árvore num jardim especial, quer dizer, esse humano não faz nada, e o coloca ali, coloca o humano ali, e aí vem uma fórmula, é a única vez na Bíblia, sempre na criação, Deus cria e vê que é bom. Essa palavra é uma palavra guia, uma palavra-chave que se repete desde do segundo versículo do Gênesis. Agora Deus diz, não é bom. Não é bom o quê? Não é bom que o humano seja só. Farei um auxiliar, o termo é, como em português, auxiliar sem gênero, que lhe esteja face a face. Eu estou traduzindo diretamente do hebraico. Que lhe seja um contraponto. Até aqui nós estamos falando do humano. Então, o humano vai e nomina todos os animais que foram tirados da terra e procura entre todos esses animais um auxiliar que lhe contraponha, mas ele não encontra. E aí nós temos a intervenção cirúrgica mais famosa da história. Deus adormece esse humano e tira uma de suas costelas. Isso já criou uma enorme polêmica em alguns meios feministas. A mulher é uma parte, uma costela do homem. Mas aqui nós não estamos falando do homem, nós estamos falando de um ser humano. A palavra tsela, em hebraico, que é traduzida como costela, é também lado. Em termos arquitetônicos, essa palavra, costela, corresponde a um dos lados
do tabernáculo construído pelos israelitas no deserto. Então, nós podemos ler costela e nós podemos ler lado. Pensem, Deus adormece o humano e corta um de seus lados. E aí vem um verbo que nunca é exatamente traduzido e que é importantíssimo. E Deus constrói. Novamente, nós temos termos arquitetônicos. Deus constrói esse lado e forma um outro ser. Aqui nós temos a arte de Deus. Deus forma um ser, dessa vez ele modela, ele constrói, ele, com a sua inventividade, a sua criatividade, suas próprias mãos, ou seja, um ser perfeito em todos os aspectos, como toda a criação de Deus, um ser perfeito, um ser funcional, e traz ao humano esse ser que ele construiu. Essa palavra, esse verbo construir, será empregado por mulheres, principalmente mulheres estéreis, nas narrativas bíblicas, para denotar a sua própria edificação pessoal. Quer dizer, essa primeira construção, que é a construção da mulher e a sua edificação pessoal, serão expressos pelo mesmo verbo. Aqui, nesse momento, nós temos o vínculo de espelho, um vínculo de reconhecimento, de mutualidade, quando o ser olha para esse outro ser e diz: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ok. Reconhecimento do elemento de consanguinidade, do elemento material. Mas agora ele diz: a ela chamarei Ixá. E nós temos a linguagem de gênero, mulher, que foi tirada de Ish, homem. Vejam como esses termos são paralelos. Ish, Ishá. Algumas traduções poéticas trazem varão e varoa. Esse varoa é meio estranho para nós, mas com o intuito de ressaltar não apenas a relação de assonância, como a relação de compartilhamento de essência. Ish e Shá. Então, nós temos a criação agora de um homem e uma mulher, que são nada mais do que dois lados de um humano primordial criado com o sopro divino. Deixa eu ver onde eu parei o texto. E aqui nós temos uma fórmula social. O homem deixará o seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Ou seja, nós temos, vocês podem perguntar, pai, mãe, Deus acabou de criar, mas o escritor bíblico não liga para isso, ele liga para o seguinte: esse é o momento perfeito para essa fórmula social. E o que é essa fórmula social? Antes de tudo, ela é expressa através do verbo davak, que é aderir. Então, o homem e a mulher aderem um ao outro
e são uma só carne, ou seja, refazem a sua unidade primordial. Vejam que aqui nós temos instaurada a relação sexual em termos de aderência. Esse mesmo verbo, aderir, vai denotar a aderência de um justo a Deus. Então, nós temos um verbo que é, vamos dizer, completamente sacro, expressando a relação sexual que não tem como objetivo a procriação. Tem como objetivo a reunião das partes, a recriação desse ser fundamental. Continuando a ler no versículo 25, ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Vejam, agora é o homem e sua mulher. Agora nós temos Adão, como o homem, não mais como humano, e a sua mulher. Uma vez essa relação de pertinência é instaurada pela aderência da relação sexual. Estavam nus e não se envergonhavam. E agora nós vamos entrar na parte sobre a serpente e geralmente chamado a tentação de Eva. É importante dizer que a gente fala Eva, mas ela ainda não tem esse nome. Ela é a mulher. Então, a serpente, eu leio de Gênesis 3, versículo 1 em diante, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo, todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu homem, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Vamos analisar um pouco esse texto. Não vamos entrar nas questões da exegese judaica e cristã a respeito da serpente. Mas o termo serpente em hebraico é masculino. Antes de tudo. A serpente aparece na maior parte das mitologias, muitas vezes como um dragão, geralmente guardando enigmas e segredos, ou como aqui na narrativa do Gênesis, guardando a árvore do conhecimento. Essa colocação, conhecimento do bem e do mal, é apenas uma figura de linguagem no hebraico. O hebraico encerra um pensamento unitário. O que pode ser expresso como um
não é expresso através de várias facetas, como é o caso das línguas ocidentais. Então, quando nós temos bem e mal, isso quer dizer a árvore de todo o conhecimento, do bem ao mal. Essa árvore está no meio do jardim e incide sobre essa árvore um tabu: não comereis. O tabu, que na verdade é uma palavra polinésia, é uma interdição sem uma explicação lógica. É a árvore do conhecimento, mas não é possível comer dela. A serpente, que juntamente com a árvore são símbolos de renascimento cíclico, de imortalidade, porque ambos perdem a sua casca, a sua pele, e têm a capacidade interna de se renovar ciclicamente. Então, é considerado um animal. Vejam que a serpente não é um réptil no Éden. A serpente é um animal do campo e é o animal mais astuto. A palavra astuto, aqui tem um jogo de palavra. Astuto é também nu, despido. Há um jogo de palavra. A serpente é o animal despido e o homem e a mulher também estavam despidos. A serpente provoca a mulher com a pergunta retórica: é assim que Deus lhe disse? E a mulher responde. Vejam esse diálogo, que impressionante. A mulher responde à serpente, revelando quão pouco conhecimento, de fato, eles têm sobre essa interdição de não comer da árvore. Ela diz: do fruto das árvores comeremos, mas Deus disse: não comereis desse fruto da árvore que está no meio do jardim. Agora a gente sabe aonde está a árvore do conhecimento. Essa é uma característica da literatura bíblica, que não nos entrega de bandeja todos os detalhes, todos os elementos temporais e espaciais da narrativa, mas gradualmente vai ampliando o nosso conhecimento. Então, nós sabemos que agora que ela está no meio do jardim e a mulher pensa que não pode nem tocar na árvore, porque senão morrerá. Algo que Deus não disse. Um conhecimento imperfeito. Então a serpente diz à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe, e aqui o verbo saber, que é o verbo conhecer em hebraico, o verbo ladat, que é um dos verbos mais importantes de toda a Bíblia. Conhecer, também conhecer no sentido sexual. O homem conhece a sua mulher no sentido sexual. Conhecer, saber, penetrar a essência, compartilhar a essência. E porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão. E essa é uma das expressões bíblicas repetida em vários livros bíblicos para o conhecimento. Deus diz: erga seus olhos. Abra seus olhos. Abrir os olhos indica um outro nível de conhecimento, de consciência e, por conseguinte, de atitude. E serão como Deus. Aqui a colocação, o termo que é utilizado é Elohim. Elohim é um termo que designa Deus, mas designa também outros deuses, designa
anjos, designa até senhores. Então, não é exatamente serão como Deus, mas serão como seres celestiais. Ou seja, o conhecimento vai, a partir do que sabe a serpente, transformá-los em algo superior à sua condição humana. Sabendo o bem e o mal, ou seja, sabendo, tendo o conhecimento. E aqui nós temos uma repetição de termos que mostram a motivação da mulher. Viu a mulher que a árvore era boa de se comer, ou seja, todos os atributos positivos e agradável aos olhos, os sentidos. Na verdade, o Éden, o paraíso, como a gente chama, o jardim do Éden, é um paraíso de sentidos, onde há um repouso total, também uma imobilidade total, onde as árvores são belas, os frutos são belos, agradáveis aos olhos, agradáveis ao paladar, agradáveis ao olfato e ao tato. Então, aqui a mulher vê tudo isso na árvore, em seus frutos, desejável, agradável, boa, bela, e ela toma do fruto, e ela come, e ela dá a seu homem, e ele come com ela. Ou seja, ela toma a atitude e agora o relato bíblico nos faz saber, amplia o nosso conhecimento enquanto leitores e ouvintes, nós sabemos que o homem está ao lado dela. Ela simplesmente dá e ele come. Vejam, a curiosidade, a iniciativa, o desejo da mulher é parte integral do fôlego de vitalidade, do sopro divino que anima o humano. Não é um defeito, é apenas a ruptura da passividade. A alma, ou esse sopro, ela é extremamente inquieta, a nossa alma é inquieta. Alimenta tanto a angústia quanto a alegria, a busca pela plenitude. A princípio, não há nada condenável em transgredir uma fronteira que foi imposta como um tabu, mesmo imposta por Deus. A mulher não tem fome, não tem sede, ela age a partir do puro desejo, ou seja, da vitalidade de seu sopro. O desejo puro, ele não é alimentado pela necessidade, ele é, ao contrário, ele é independente da necessidade. E assim como disse a serpente que os olhos deles se abririam, os olhos deles foram abertos e eles conheceram, novamente o verbo ladat, que eles estavam nus. E essa consciência, essa tomada de consciência, leva à ação. O que eles fazem? Eles cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Vejam a ironia enorme do texto. A serpente diz: quando seus olhos se abrirão, vocês serão como seres celestiais.
Mas, quando os olhos deles se abriram, tudo que eles conseguiram perceber foi a nudez deles. Eles não conseguiram perceber algo além disso. E aí é muito redutor, na verdade, nós pensarmos que todo esse conhecimento do bem e do mal, que faria com que os humanos ultrapassassem a sua condição de pó, consiste em se dar consciência da sua nudez. O texto aqui é extremamente irônico e vai, de fato, essa ironia bíblica vai marcar todos os relatos, sempre ressaltando e enfatizando quão limitado é, na verdade, a nossa possibilidade de conhecimento, a nossa possibilidade de percepção. Eu retomo a leitura a partir do versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: quem te disse que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que você me deu por companhia, excelente, por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E Deus agora vai se dirigir à serpente. Vejam o efeito cômico. Um culpa o outro. E o homem culpa a Deus. Você me deu essa companheira, essa auxiliar. E aqui nós entramos na esfera da punição da transgressão. Punição, em termos bíblicos, sempre incorre em uma redução de status. Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que o pó, como eu falei, o mais reles, o mais inferior dos elementos, será uma palavra-chave na punição, a redução de status, e também algo que não existia no contexto do Éden, o esforço. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isto, maldita serás, mais que toda a fera, mais que todos os animais do campo. Ou seja, aqui nós temos a maldição. Eu já ouvi muitas vezes a mulher foi maldita, o homem foi maldito. Não. Maldito aparece só em relação à serpente e à terra. No que consiste essa maldição? Sobre o teu ventre andarás. O que agora nós entendemos que a serpente não rastejava sobre o ventre, e pó comerás todos os dias da tua vida. Ou seja, a serpente será o mais reles do animal, aquele que se rasteja sobre o pó e que come, que engole o pó. E, porém, inimizade, eu leio do versículo 15, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, ou seja, a semente da mulher, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja,
a cooperação que houve, o entendimento que houve entre a serpente e a mulher será transformado ou reduzido à inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, isso quer dizer eternamente, mas a mulher pisará a cabeça da semente, a cabeça como o lugar mais superior do corpo, tanto dos animais como dos humanos, mas a serpente apenas conseguirá ferir o calcanhar, na visão de mundo bíblica, é o lugar mais rústico, mais ríspido do corpo humano. Então, nós temos aqui a oposição cabeça-calcanhar. Essa é a maldição da serpente. A mulher, Deus disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui nós temos uma questão muito séria com a tradução. Deus usa nessa punição a palavra chave, esforço. Há duas palavras usadas para esforço, itzavon e etev, que são, na verdade, compartilham o mesmo radical consonantal de 3 consoantes, esforço. Algumas traduções trazem até tristeza, que já é uma ideia derivada da ideia de esforço muito posterior. Mas aqui nós temos, eu proponho a vocês essa leitura a partir do hebraico, multiplicarei grandemente o teu esforço e as suas gravidezes. Com esforço darás à luz filhos. Ou seja, a mulher agora está restrita ou está delineado em torno da mulher uma esfera que corresponde à gravidez e à sua possibilidade de dar à luz filhos. E o desejo da mulher, esse desejo livre que levou a mulher a tomar o fruto da árvore, será para o marido. E ele te dominará. No hebraico, dá a impressão de que ele dominará o teu desejo. Então, nós temos a submissão do desejo. A submissão do desejo e o esforço ao dar filhos constituem a punição para a mulher. E a Adão disse, por que destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da vida. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, vamos ver essa punição. Porque você ouviu a voz da sua mulher. Ouvir a voz é uma expressão, um termo técnico bíblico para obedecer. Ou seja, você ouviu a voz da sua mulher, obedeceu sua mulher, e não ouviu a minha voz, a voz de Deus, que te ordenei para não comer. Por causa disso, a terra é amaldiçoada. Aqui a palavra, a mesma tradução dor, que aparece também para a mulher, mas o termo é itzavon, é esforço.
com esforço comerás dela todos os dias, porque a terra amaldiçoada foi tornada estéril. A terra produzirá espinhos e cardos, e o homem terá que plantar para poder comer. No suor do teu rosto comerás, ou seja, com esforço comerás o teu pão até que tornes a terra, e aqui aparece novamente o elemento pó, porque da terra foste tomados, porque és pó, e em pó te tornarás. Ou seja, o elemento pó que denota que o efêmero, o transitório, o material na vida dos humanos, também aparece o pó da terra, a terra seca transformada em pó, o pó como o símbolo do status inferior e efêmero dos seres envolvidos nessa narrativa do Gênesis. E no versículo 20, nós temos, chamou Adão o nome da sua mulher, Eva, porque era a mãe de todos os viventes. E vejam que coisa extraordinária. O nome em hebraico de Eva é Havá. Eva não quer dizer nada. Havá quer dizer doadora de vida. Esse é o epíteto da mulher, seu título, a essência do seu ser que está no seu nome, enquanto Adam, que é agora Adão, remete ao pó, a Adamá, que é a terra. Enquanto o nome homem, Adam, agora vai remeter a esse elemento do pó da terra, o nome da mulher, Eva, vai remeter à sua capacidade geradora, à sua capacidade de criar vida. E nós já vamos terminar essa leitura. Deus os protege, Deus tece para eles túnicas de peles e os vestiu. Não é porque eles comeram do fruto do conhecimento que eles são expulsos do Éden, como muita gente até prega. Vejam o versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Deus está falando aqui com a Assembleia Celestial, os anjos, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E coloca um anjo para guardar a sua entrada. Ou seja, uma vez detentores do conhecimento, o homem e a mulher poderiam simplesmente, a expressão bíblica, lishloach yad, lançar mão e comer também da árvore, do fruto da vida e viver eternamente. E, novamente, a ironia, o homem e a mulher que comeram o fruto do conhecimento não sabem disso. Não sabem que seria tão fácil eles se tornarem eternos. E temendo essa atitude, temendo a facilidade dessa atitude, Deus os expulsa do paraíso. Eu não acompanhei o tempo, não sei se nós temos... já passamos do tempo regulamentado, mas vamos abrir para algumas questões, perguntas, se vocês quiserem comentar
essa leitura que nós fizemos a partir do hebraico, fiquem à vontade. Podem escrever no chat ou simplesmente abrir o microfone e comentar. Deixa eu colocar aqui, alterar o layout para conseguir ver vocês. Ok, Ingrid. Obrigada, obrigada. Se vocês têm alguma pergunta, também sobre estudos da Bíblia hebraica, em geral, sobre o hebraico, vocês fiquem à vontade. Obrigada. Qual tradução da Bíblia você indica que respeita a tradução do hebraico? Essa é uma questão difícil, porque as traduções geralmente são traduções a partir do grego, mas o Almeida respeita o hebraico, a Tebe é a partir do hebraico, a Bíblia de Jerusalém em certa medida a partir do hebraico e também da Septuaginta. Eu não poderia dizer que se respeita o hebraico, vocês viram o Almeida que traduz do hebraico, mas há tantas diferenças radicais na possibilidade de expressão do hebraico. Então, eu diria que o Almeida ainda é uma tradução que se preocupa, mesmo as versões corrigidas, etc., que se preocupa com os termos hebraicos, como o Almeida põe o termo conhecer, e eles conheceram, que causa um certo estranhamento para nós no português, mas o estranhamento é sempre bom. O estranhamento, quando se traduz uma língua, principalmente uma língua como o hebraico bíblico, tão antiga, o estranhamento é um fator que chama a atenção do leitor para a natureza diferente do termo no original. Claro. Juliana, você está presente? Professora? Sim. Vamos ter mais uma, duas perguntas e aí nós encerramos. Tá, do Elton. Elton. Se puder. Tensionamento. A representação do feminino, segundo a sua leitura e entendimento, tem um impacto positivo, negativo ou cômodo para as questões feministas dos dias atuais? Ou depende de cada um? Essa é uma excelente questão, Elton. Eu quero dizer que a maneira como eu estudo e como eu ensino Bíblia é uma maneira que se pauta pelo não alinhamento a correntes ideológicas ou escolas específicas ou religiões específicas. Nós tentamos, na USP, como uma universidade laica, nós tentamos ler todos os textos produzidos, inclusive o texto bíblico, inclusive outros textos considerados sagrados, como uma apresentação textual de ideias e de visão de mundo. No caso da Bíblia, visões de mundo. Ou seja, a pegada da literatura nos permite saborear o texto sem nos preocupar. Eu não me preocupo muito se a leitura que eu fiz se encaixa no feminismo ou não, porque
Essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é tentar resgatar o sabor original desse texto, é mostrar um traço que na leitura religiosa não é muito bem recebido, mas é um traço marcante dos escritos bíblicos, que é a ambiguidade. E nós vemos aqui, nesse primeiro relato dos humanos, como ambíguos, que tensão enorme existe entre esses seres que nós somos criados por Deus, de acordo com a Bíblia, e, no entanto, numa tensão dialética perene com Deus, com as normas divinas, com as leis divinas, com as revelações da vontade divina. Esse é o eixo temático da Bíblia e, independente de correntes ideológicas ou de religião, esse é o texto que nós temos. E eu creio que a leitura desse texto, a partir do hebraico, é tão rica em nuances, é tão rica em significados entrelaçados, e todas as ideologias são tão pobres, tão redutoras em relação a isso. Espero ter respondido a sua pergunta. Professora, foi maravilhoso. Nossa, eu adorei. Eu fiz a minha pós em tradução, né? Só que para a língua de inglês e português. E realmente essas questões de tradução são bem interessantes, reflexivas, né? Porque envolve uma série de questões. E é muito gostoso, assim, é um assunto que me agrada muito. E, então, eu acho que nós finalizamos. Não sei se a professora quer dizer mais alguma coisa, mas eu vou pedir para vocês não esquecerem de preencher a lista de chamada, tá bom? Porque a partir da lista de chamada que nós vamos preencher o certificado de vocês. Ok, eu agradeço a presença de vocês, agradeço o convite. Esse projeto é um projeto que eu tenho aqui no meu coração, USP Escola, e espero ter mais oportunidades de estudarmos juntos. É sempre um prazer, enorme prazer da minha parte. Que bom, USP Escola acho que está no coração de todo mundo. A senhora é sempre bem-vinda, na associação também, no encontro, enfim, acho que é isso. Alguém, não sei, quer falar mais alguma coisa? Nós não temos tempo. Eu só vou aguardar um pouquinho aqui, para vocês preencherem a lista. E, professora Suzana, se a senhora já quiser deixar a sala, pode ficar à vontade. Sim, eu tenho exatamente uma aula começando, mas eu me despeço, então, de vocês com votos de um ano excelente, um ano de saúde, de realizações para todos nós. Um abraço, gente. Um abraço. Tentando sair, mas sair é difícil. Não sei. Pessoal, mais 5 minutinhos. Tá? Para preencher a lista. Gisele não, perdão, Juliana, eu queria conversar com você sobre a APEP. Eu fiz a associação, só que eu não recebi retorno de vocês. Só que eu fiz isso mais ou menos em março, se eu não me engano, março, abril. Aí eu, se possível, queria conversar com você diretamente sobre isso depois. Quem fala? Ingrid. Isso. A Ingrid pode fazer. Eu vou te dar o celular da APEP, a professora Vera e a Kátia, que é a presidente, elas estão online,
E só um minutinho que eu já vou te passar, e elas com certeza vão te responder agora, e eu já dou um toque para elas. Espera aí, só um minuto. Ingrid, eu coloquei aí o WhatsApp da PEP, eu já estou mandando uma mensagem para a diretoria agora, dizendo que você vai entrar em contato, tá? Tá certo, Juliana. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Feliz ano novo. Para você também. Muita prosperidade para todos nós em 2021. Oi, Miriam, sim. Tem alguns cursos ou palestras que foram feitos pelo Google Meet, aí depende de cada ministrante. A lista já foi automático pelo Google Meet, então não teve esse formulário aqui que eu estou passando. Já foi gerado automático, porque quando vocês entram, a lista já é gerada automática, né? Então, se vocês participarem de cursos ou palestras que não tiver essa lista, é porque já gerou automático. Ah, então tá bom. Muito obrigada, viu? Imagina, que eu coloco o formulário que é para desencargo de consciência. Tá bom, então. Valeu, obrigada. Imagina. Pessoal, posso encerrar? Tem 3 pessoas, eu vou estar encerrando, tá bom?